Salve galera, mais uma vez uma videoaula para nós aí. Um recurso agora que a gente vai estar passando do Excel, na verdade uma fórmula, né? Duas, para ser mais preciso. Na verdade duas não, vamos falar, na verdade é uma dentro da outra e vai, como diz uns amigos meus, é um rolo, né? Então a gente vai desvendar esse segredo do Excel aí, com as funções que a gente vai fazer para quê? Para a gente buscar dados, né? A gente vai digitar, por exemplo, aqui a matrícula do funcionário, né? Aproveitando essa tabela lista de funcionários minha aqui, eu vou digitar a matrícula e vai puxar para mim nome, função, setor. Como que eu vou fazer isso? Tem duas formas de eu trabalhar isso aí, tá? Então eu vou trabalhar o PROC-V, né? O que é o PROC-V? Ele me procura na vertical, tá? Eu digito a matrícula e na vertical ele procura aquela matrícula, a hora que encontrar ele associa o nome, a função e setor, tá? Essa é uma situação. A outra situação é a gente trabalhar com a função índice corresp, tá? Índice corresp vamos dizer assim, é um PROC-V melhorado. Que o PROC-V, na verdade, o que ele faz? Ele só procura da esquerda para a direita. Ou seja, se eu tenho aqui matrícula para procurar nome, função e setor, tranquilo, eu consigo, tá? E desde que a minha matrícula esteja na primeira coluna da minha tabela, que é o caso aqui da nossa planilha exemplo aqui, tá? Uma outra situação que ele não consegue fazer, se fosse o inverso, se a matrícula estivesse depois do nome, tá? Se eu tivesse o inverso, que nome, matrícula, setor, função, ele não consegue fazer. Vamos até, para ficar mais fácil aqui, vamos criar uma planilha do lado, tá? Depois a gente mostra como fazer isso aqui, tá? Não se preocupem. Então a gente vai fazer um ajuste aqui. Vamos tirar isso aqui, esse cabeçalho, porque ele não vai me ser interessante agora. E eu vou inverter aqui, tá? Eu vou inserir um aqui. Dá para fazer de outra forma também, fazer tudo direto, mas eu vou trabalhar dessa forma aqui só pra gente... depois a gente vai trabalhar o jeito mais simples de fazer isso aqui, tá? Então eu venho aqui, troquei as duas de lugar para a gente entender como funciona a questão do índice corresp. Então, se eu quiser procurar aqui o PROC-V pela matrícula e encontrar o nome, ele não consegue para mim. Por quê? Porque a matrícula, o nome está à esquerda da matrícula, então não consegue fazer, tá? Ele só procura da esquerda para a direita. E o inverso ele não faz. Já no índice corresp, isso não importa. Não importa em que situações ele esteja, na ordem que esteja aqui, ele consegue fazer essa busca para mim, tá? Então vamos lá, vamos montar as fórmulas aí e a gente vai conseguir entender muito bem como que funciona isso aí, tá ok? Então nessa primeira aqui, para ficar fácil, como já está da esquerda para a direita para mim, a gente vai fazer nessa função aqui a procura vertical, ou seja, o PROC-V. Simples, como todos nós sabemos, né? Toda fórmula de Excel, não existe fórmula se eu, só um exemplo aqui, tá? Se eu não começar com sinal de igual, não é fórmula. O Excel não reconhece como fórmula, então tem que começar com sinal de igual. Igual, a hora que eu começo a digitar, ele já vai buscar para mim lá, ó, PROC-V. PROC-V, abrir um parêntese, ele vai dizer para mim valor procurado. Onde vai estar meu valor procurado? Eu vou procurar aqui, por exemplo, tá? Meu valor procurado está na célula F10. Então você vê que ele está acionado para mim aqui, valor procurado, que é isso que eu quero. Depois de valor procurado, note-se que tem ponto e vírgula aqui, ó. Então, o que ele diz para mim, ó, então, ponto e vírgula, onde ele puxou? Já puxou para matriz tabela. O que é matriz tabela? A minha matriz tabela é tudo isso aqui, ó, tá? Eu estou dizendo para ele que é aqui dentro que ele vai procurar. O que ele vai procurar? Aquilo que eu disse, ele vai procurar a minha matrícula, tá? Eu posso pegar tanto aqui, eu posso pegar o cabeçalho, não faz diferença nesse caso. Vou pegar só aqui mesmo. Eu vou digitar a matrícula, ele vai procurar aqui o nome para mim, função e setor. Mas vai ficar fácil para a gente entender. Vamos lá. Então ele vai procurar dentro dessa matriz. Depois a gente vai ver como que eu faço para bloquear as células aqui e tal, mas isso é um pouco mais para frente.
Então já encontrei minha matriz tabela, perfeito, já informei o Excel, na verdade, qual a minha matriz tabela, qual que é o próximo passo? Ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula? Para ele já passar para mim para o próximo critério. Qual o próximo critério? Observe que ele diz aqui, ó, número índice da coluna. Qual coluna que eu quero procurar? Eu quero nome, eu quero função ou quero setor? Tá? Se eu for analisar, coluna 1, 2, 3, eu quero procurar o nome. Estaria na coluna 3. Porém, eu não informei desde a coluna A, eu informei da coluna B. Então o meu nome não está na terceira coluna. Como aqui o Excel está me determinando aqui. A minha tabela começa a partir da coluna B. Então, 1, 2. Então o nome está na minha segunda coluna. Tá? Repara até que ele está marcado aqui, que foi o intervalo que eu determinei, né? De B9 até o E78. Tá? Então o meu nome está na segunda coluna. Então, basicamente, né, eu só vou dizer que para ele está na segunda coluna. Tá? Aí, está acionado aqui ainda. Aí eu vou dar um ponto e vírgula. O que ele me diz aqui? Eu quero uma correspondência aproximada, né? Se eu disser que é verdadeira, aproximada. Ou seja, vamos pegar a matrícula aqui do Chico Anísio, 29 e 23. Se eu disser que é aproximada, se eu der aqui 29 e 22 e não encontrar nenhum 29 e 22 aqui, o mais próximo disso for Chico Anísio, ele considera como Chico Anísio 29 e 22. Porém, aqui no nosso caso, a matrícula ela é fiel. Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter valor exato. Valor exato eu posso tanto vir aqui, escrever falso, né? Falso e fechar o parênteses, a minha função estaria pronta. Como eu posso vir aqui e colocar o valor zero. Valor zero e valor falso é a mesma coisa. Que quer me dizer que é uma correspondência exata. Ou seja, ele tem que encontrar um número fiel aqui para poder determinar aqui. Se ele não encontrar esse número, ele vai me dar um erro. Tá? Então vamos lá, está pronta a minha função. Vou fechar o parêntese, né, como toda a operação matemática, né, abrir o parêntese, fecha parêntese. Está pronta a nossa função. Mas detalhe, eu vou dar um Enter aqui. O que aconteceu? Ele deu um erro para mim aqui. Não disponível. Né? ND não disponível. Por que está não disponível? Simples da gente entender. Opa. Simples para a gente entender. Um F2 só para acionar aqui. Onde eu disse que eu vou buscar os dados? Na minha F10. Só que a minha F10 está zerado. Não tenho dados. Quando eu não tenho dados, ele diz para mim, não está disponível. Mas vamos aqui e vamos pegar a coluna, a matrícula que eu quero puxar o nome. Qual matrícula eu vou pegar? Está mais próximo aqui, 29 e 23, que é a do nosso amigo Chico Anísio. A hora que eu der um Enter, ele tem que buscar para mim Chico Anísio. Porque é fiel, eu disse para ele assim, que toda vez que eu digitar um código aqui, ele tem que buscar aqui. Tem que trazer para mim o nome. Por que o nome? Porque está na minha segunda coluna da minha tabela. Primeira coluna da minha tabela, segunda da minha tabela, terceira e quarta. Então ele está buscando na segunda coluna. Tá? Se eu vier aqui e digitar o nome, o código 2247, ele tem que buscar para mim o Christian Bale. Tá? Então vamos lá. O 2247. 2247. Tá? Então você vê, é fiel. Tá? Vamos dizer aqui que eu tenho 2246. Então, não sei se eu tenho ela. Se eu não tiver, puxa. Olha lá. Não existe esse código para mim. Então ele dá uma mensagem de erro. Na verdade está dizendo que não disponível. Tá? Mais para frente a gente vai ver como que a gente faz para tirar esse erro daqui. Tá? Na verdade aqui não é. Você vê que o Excel nem classifica como só erro. Ele diz erro de valor não disponível. Né? Não chega a ser um erro de forma. Tá? É um erro por quê? Porque essa matrícula que eu disse para ele aqui me procurar. Ele procurou, fez uma busca dentro dessa minha tabela e não encontrou essa matrícula aqui. Então deu para ele, ó, essa matrícula é não disponível. Tá? Se eu vier aqui e disser, rapaz, essa matrícula aqui está errada, essa aqui é 2246. Puxou errado para mim, ou alguma coisa assim. Note que ele vai ter que puxar esse nome aqui para mim. Ó. Tá? Por quê? Porque a minha matrícula 2246 corresponde a esse nome. Vamos ver lá? Olha lá, puxou. Tá? Então, um recurso tranquilo, facinho de fazer. Vamos, para ficar fácil, deixa eu abrir a coluna aqui. Vamos fazer de novo agora para puxar função. Mesma coisa, tá? Como toda operação começa, toda fórmula começa com sinal de igual. Aí sinal de igual eu vou dizer um proc
um proc v, né? Abre o parêntese, valor procurado. Onde eu vou procurar? Aproveita o mesmo aqui, ó, tá? Então eu vou procurar aqui. Se continua acionado para mim, ele só vai sair e deixar de estar me perguntando isso aqui quando eu der ponto e vírgula. Quer dizer o quê? Que eu já vou passar para a próxima parte. Ponto e vírgula. Vou dizer para ele que a minha tabela é a mesma, tá? É a mesma tabela minha. Ok? Então diz que é a mesma tabela. Tá aqui, ponto e vírgula. Aí pulou para a próxima critério. Qual é o meu próximo critério? Eu não procurei na coluna 2 o nome. Agora eu quero procurar a função. A função está em qual coluna? 1, 2, 3. Simplesmente eu vou dizer para ele, ó, Excel, vai me trazer os dados da terceira coluna. Tá? Ponto e vírgula. O que eu quero? Correspondência aproximada ou correspondência exata? A gente vai trabalhar com exata. Então exata é, ou eu escrevo falso. Viu que na outra eu fiz zero? Vamos escrever falso aqui só para a gente ver que é a mesma situação. Zero e falso é a mesma coisa. Então ele tem que buscar para mim, se é 2246, ele tem que buscar para mim a função aqui, ó, de almoxarife, né? 2246 tem que buscar para mim função almoxarife. Ok? Tá lá, função almoxarife. Tá? Da mesma forma, só para a gente treinar mais um pouquinho, vamos pegar a função setor. Então de novo, igual proc v, né, de procura vertical, abrir parêntese, vou buscar onde? Na minha coluna aqui, onde eu vou informar o dado, né, que é a coluna matrícula. Então estou procurando aqui, ponto e vírgula dizendo para o Excel, ó, já vou passar para a matriz tabela, tá? Clico aqui, quem lembra que assistiu a videoaula aí, sugiro até que assista, se não assistiu, a questão do ganho de produtividade. Segura Ctrl, segura Shift, seta para a direita e seta para a esquerda, tudo junto. Acionou toda a minha tabela, né? Então você vê aqui que ele ainda está matriz tabela. Por quê? Porque eu ainda não disse para o Excel que eu vou passar para a próxima etapa. Como que eu vou dizer para ele? Ponto e vírgula. Ó, Excel, agora eu vou passar para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Ele está me perguntando aqui, ó, qual o índice da coluna? Então eu quero agora aqui, não quero setor? Então se eu quero setor, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então eu vou dizer que Excel, você vai buscar para mim, vai trazer os dados da coluna 4. Tá aqui ainda. Então agora eu quero passar para o próximo critério. Ponto e vírgula, correspondência exata. Posso digitar zero, posso escrever falso, posso dar um duplo clique aqui também. Ele já trouxe falso para mim. Abriu parênteses, então eu tenho que fechar parênteses. Ok. Ele é da setor administração. Vamos conferir? 2246 está aqui. Confere os dados, né? Então tá lá. Ah, mas vamos ver se realmente está batendo. Vamos pegar aqui as que estão mais próximas aqui. 29 23. Opa, 29 23 aqui, né? 29 23. Tá lá. Pegou todos os dados. Sincroniza advogado. Vamos pegar esse outro aqui, 2254, né? 2254. Puxou os dados ali. Tranquilo? Então essa é a proc v, né? Abre a coluna aqui só para ficar fácil. Então essa é a coluna proc v. Ah, mas a função proc v, né? Vamos para ficar mais bonitinho aqui, vamos trazer esse cabeçalho ali também, ó, né? Vamos trazer aqui porque são os mesmos dados, né? Só para gente, para ficar mais interessante, insira uma coluninha aqui, a perfumaria, mas só para a gente fazer uma coisa mais interessante. Vamos tirar essa coluna aqui, vamos tirar essa borda ali, né? Tá aqui, vamos tirar aqui também, só para ficar perfumaria, viu, pessoal? Mas não esquenta a cabeça não. Vem aqui, isso às vezes parece ser frescura, mas é interessante, deixa tudo mais, vamos dizer assim, mais profissional, né? Aí tá aí tá puxando certinho os nossos dados aí, tá? Não tem segredo a função proc v aí. Lógico, você fala assim, não tem segredo para quem está acostumado. Mas uma vez eu li um livro e o autor do livro era bem claro e repetia assim, inúmeras vezes, dentro da mesma página, dentro do mesmo capítulo do livro: a mãe da habilidade é a repetição. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende.
né? Quem sabe eu vou fazendo videoaula, gravando uma, gravando outra, começo a aprender a fazer videoaula também. Daqui a pouco começa a ficar uma aula mais atrativa, mais interessante, e a gente consegue fazer com que as pessoas entendam mais fácil. E para eu adquirir essa habilidade, eu preciso estar gravando essas videoaulas aí. Tá ok? Então, pessoal, para não ficar muito extenso, já vou correr lá para... Então, o PROC-V está aqui, eu já vou correr agora para a função índice corresp. Como eu disse, vai fazer a mesma coisa, né? Vamos até entrar aqui. Vai fazer a mesma coisa, porém ela tem condição de buscar para mim tanto para a direita quanto para a esquerda, o que o PROC-V não me permite. Ele só me permite da esquerda para a direita, né? Então vamos lá. Ele é um pouco mais chatinho, mas não muda muita coisa. A mãe da habilidade é a repetição, né? Já dizia, né? Então vamos lá. Igual, toda forma começa com igual. Índice, né? Respeitando sempre até o sinal, que nesse caso o Excel, o acento, né? O Excel reconhece só se tiver o acento. Índice, abrir parênteses, tá? Ele vai me perguntar, matriz. Esquece essa parte de baixo aqui, pessoal, tá? Que isso aqui é mais pra frente a gente fala sobre isso aqui. Isso aqui é mais a função matricial, tá? A gente vai trabalhar com essa função aqui. Então a gente vai trabalhar só aqui em cima. Ele está me dizendo assim, ó, qual que é a matriz que você quer procurar, né? A matriz que é? A minha tabela. Então venho aqui, lembra da produtividade? Ctrl, Shift, setinha para baixo, setinha para direita ao mesmo tempo, as duas. Tá, marcou toda a minha tabela. Aí volto lá em cima. Aí, se eu desse um ponto e vírgula também ele já subiria lá, mas só para depois a gente vai ver isso aí também. Ponto e vírgula. Aí vai me perguntar para mim número da linha. Aqui, se eu trabalhar só com a função índice, vai me gerar, dá para fazer também, mas vai me gerar um trabalho muito complicado, vai ser muito trabalhoso. Então eu vou dizer aqui que o meu número da linha vai estar aqui, só para ficar fácil para a gente entender. Depois a gente associa a função corresp em cima para ver como vai ficar bem mais fácil. Então eu estou dizendo para ele que a minha linha vai estar determinada aqui. Vou dar um ponto e vírgula. Ele está entre parênteses aqui para mim, entre chaves, porque toda vez que ele der entre chaves, que é opcional, eu posso usar a função coluna ou não. Mas nesse caso é interessante porque a gente quer determinar qual coluna a gente quer puxar, tá? Então você vê que aí a gente vai determinar a coluna. Vamos pegar a coluna 1 da minha tabela, tá? Coluna 1, fechei parênteses, tá pronta a minha função índice. Olha lá, já puxou para mim, tá? Então lá, só que aí ele está me dizendo aqui, eu não tenho um critério, né? Só está me dizendo que nessa linha aqui ele estaria buscando para mim. Agora se eu der aqui linha 2, linha 4, ele vai buscando para a linha. Ele precisa informar para ele que linha que eu quero que ele busque, tá? Então linha 1, tá lá, Chico Anísio. Linha 2, né? Chris Evans. Beleza, agora eu vou ficar digitando aqui toda vez? Não, eu tenho que tornar a minha planilha mais dinâmica. Se eu quero puxar por matrícula, não adianta eu vir aqui digitar matrícula 29, 23, por exemplo. Ele dá erro, porque ele não reconhece para mim. Eu tenho que dizer para ele onde que eu quero buscar por matrícula. Eu tenho que dizer para ele como que eu vou fazer para buscar isso aqui, né? Então aí eu tenho que associar aqui a ele a função corresp. Ou seja, ao invés de eu trabalhar com G4, né, vamos até apagar aqui, eu vou trabalhar com a função corresp. O que é a função corresp? O que a função corresp me diz? Eu vou dizer que os dados que estão aqui correspondem a qual linha? É isso que eu vou dizer para o Excel. O valor procurado, a da função corresp, está me perguntando. Onde está o valor que você vai procurar? Vou dizer para ele, está aqui, ó, nessa célula. Ponto e vírgula, dizendo para ele, eu vou passar para a matriz procurada. Aqui no caso de matriz procurada, para a função corresp, eu não uso toda a tabela. Eu não vou querer procurar aqui por matrícula. Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer a matrícula só, tá? Aí o interessante é assim, toda vez que se a minha tabela do índice eu estiver pegando a partir do cabeçalho, a minha tabela da corresp tem que partir do cabeçalho. Se eu não soltar não começar pelo cabeçalho a função índice, eu também não começo a corresp. Por quê? Porque sempre vai, se eu fizer uma começa do cabeçalho e a outra não, vai dar diferença. Porque ele sempre vai considerar uma linha a mais. Então a hora que eu puxar, ele vai puxar os dados da próxima
do próximo funcionário no caso. Tá? Então, se eu comecei aqui, note que ele está destacado em azul para mim aqui. Se eu comecei a função índice diretamente pelo... Se eu comecei a função índice diretamente pelo... Aqui pela... Se eu fugir do cabeçalho, a função CORRESP também eu vou fugir. Tá? Para que os dois estejam na mesma sintonia aqui. Tá? Para que essa matrícula realmente corresponda a esse funcionário. Tá? Então está aqui. Agora nesse caso só Ctrl, Shift, setinha para baixo, porque eu só quero a minha coluna aqui. Tá? Então setinha para baixo. Já marquei todo o intervalo. Então eu já disse assim, na minha função CORRESP, o intervalo que eu quero aqui, eu quero procurar a matrícula. Tá? Vou dizer para ele que eu quero passar para o próximo critério, que é ponto e vírgula. Aí ele vai me dizer aqui a mesma situação lá do PROC-V, só que com um critério a mais. Se eu disser aqui que é 1, eu vou dizer para ele que é menor do que isso aqui. Se eu disser que é 0, eu estou dizendo para ele que é exata. Ou se eu disser menos 1, eu estou dizendo que é maior do que. Tá? Então, como no meu caso eu quero correspondência exata, eu vou digitar o número 0. Então eu vou fechar o parênteses agora. Note que ele ficou um parêntese vermelho. Por que o parêntese vermelho? Porque aqui também está vermelho. O que ele quer me dizer isso aqui? Eu estou fechando o parêntese da função CORRESP e não da função índice ainda. Porque a CORRESP está dentro da índice. Tá? Então eu fechei a CORRESP. A hora que eu der um ponto e vírgula, eu estou dizendo, você vê que ele vai acionar para mim a função índice. Tá? Ponto e vírgula, ele vai passar para a função coluna do índice. Porque eu disse que matriz, o índice está aqui. É nessa matriz. O número da linha da função índice, como eu não consigo determinar, eu usei função CORRESP. Então, se eu clicar aqui na função... lá, você vê para mim que ele disse, o critério linha, quem vai determinar para mim é a função CORRESP. Tá? Então, aqui, pulei, dei um ponto e vírgula, disse para ele, agora eu vou trabalhar a coluna. Aqui fica fácil. Em qual coluna da minha tabela eu quero... O que eu quero puxar aqui? Se eu quiser puxar o nome, eu vou dizer para ele que eu quero a coluna 1. Se eu disser que eu quero a coluna função, eu vou dizer que é a coluna 3. 1, 2, 3. E se eu disser que se eu quiser setor, eu vou na 4. Por isso que já no caso do PROC-V, ele só viria para a direita. Aqui não, aqui eu consigo voltar, por quê? Porque eu determino para ele qual o número da coluna que eu quero trabalhar. Que eu quero que ele busque para mim. Então eu vou querer buscar a coluna 1, que é o nome. Só venho aqui, número 1. Então você vê que está pronto, fechou para mim todos os critérios da função índice. Está aqui. Você vê que a última aqui já está pronto. Quando ele diz assim, então ele está me dizendo, quando você terminar todos os critérios, fecha parênteses para dizer para o Excel que está pronto. Eu venho aqui, fecho o parênteses. Note que o parênteses que eu fechar agora, ele vai destacar negrito para mim, vai voltar ao normal, só que ele vai ficar em preto. Por quê? Dizendo para mim que é esse parênteses aqui, que é a mesma cor. Toda vez que a gente for abrir um parênteses, às vezes a gente pega uma fórmula enorme, vai abrindo um monte de parênteses. No final a gente vem fechando. Aí cada cor que ele vai fechar, que eu fecho um parênteses, ele diz, essa cor representa a cor que estava aberta. O último que eu fechar, ele tem que estar preto, que é o correspondente ao primeiro parênteses que eu abri. Tá? Então eu vou fechar o parênteses, você vê que ele vai destacou, como eu disse, preto, tá ali. A cor, você vê que ele já sumiu para mim a minha guia aqui embaixo. Se eu tirar, ela volta de novo, porque ele está perguntando para mim, já terminou a função? Fecha parênteses. A hora que eu fechar, ela já sai dali para mim. Então fechei, fechei o parênteses, está ok. Aí eu vou dar um enter aqui. Buscou para mim Chico Anísio. Então você vê que ele busca antes da coluna aqui, tá? Por quê? Porque está dizendo para mim, Chico Anísio está em qual linha? Está nessa linha aqui. Se eu vier aqui e digitar 2247, vamos lá, 2247, aí ele vai buscar para mim, 2247, está aqui, Christian Bay, tá? Aí eu poderia criar aqui também, aquilo que a gente já, ao invés de eu digitar a fórmula, quem quer ganhar tempo, lógico que depois eu precisaria estar travando isso aqui, eu disse que a gente vai fazer isso mais para frente, mas só para ficar fácil. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui, ou um Enter, você vê que ele deu um não disponível para mim aqui. Por quê? Porque como eu não travei, ele pulou para cá. Você pode ver que ao invés dele buscar aqui na G, ele passou a buscar na H, que ele vai destacar para mim. Destacou em vermelho. E deslocou toda a minha coluna.
tá? Para eu fazer isso aqui de uma forma mais eficaz, o que eu faço? Vamos deletar. Eu venho aqui e travo tudo isso aqui, ó, tá? Vamos acionar aqui. Eu vou dizer para ele assim, ó, eu vou dar um F4 aqui em cima. Vou dizer para ele, a minha matriz tabela eu quero que você não desloque ela, tá? Então eu quero travar aqui e vou travar aqui. Então a minha tabela já não vai deslocar mais. Aí eu vou dizer para ele, eu quero que você trave para mim também o meu valor procurado. Venho aqui, clico no meio e dou um F4, só para travar. Você vê que ele vai criar para mim o sinal de dólar aqui, tá? Vou travar também a matriz da função corresp, que é a coluna matrícula aqui. Então vou um F4 aqui, F4 aqui. Lógico, quando eu estava montando a fórmula, eu poderia ter vindo feito isso desde lá de trás, tá? Mas aí isso aí, depois a gente vai detalhar bem isso aí. Não preocupa não, você vê que eu estou prometendo um monte de coisa porque é bem extenso, tá? Travei tudo, não mudou nada, tá? Só travei. Note agora o que aconteceu. Quando eu dou um Ctrl C e dou um Enter aqui, ele trouxe para mim ainda Christian Bale. Porém, você vê que já não deu não disponível. A única coisa que aconteceu aqui, por que ele repetiu? Porque eu disse que eu estava procurando na coluna 1. E aqui eu não mudei coluna 1. Continuo dizendo que eu estava na coluna 1. Porém, eu não quero mais na coluna 1. Eu vou querer procurar na coluna 3 agora. Eu venho e troco aqui a coluna 1 por coluna 3. Tá lá. Pegou a função dele. Da mesma forma, agora como está tudo travado, eu posso vir aqui, copiar de qualquer uma das duas. Você vê que está tudo travado. Então vem aqui. O único dado que eu vou mudar é a questão da coluna de busca. Ctrl C, Ctrl V ou Enter. Tá? Venho aqui, mudo. Eu não quero que ele procure mais na coluna 3, mas eu quero que ele procure na coluna 4. Tá lá, buscou o setor. Tá? Então, pessoal, acho que o vídeo aqui ficou bem extenso, né? Eu vou finalizar por aqui, depois a gente debate bastante isso aqui, vão questionando, pô, me pergunte lá, me façam ficar bom nisso aqui, cara. Quanto mais vocês perguntam, mais a gente vai aprendendo. Tá? Vou encerrar por aqui e depois a gente vai vendo. Aí surgiu dúvida, surgiu interesse em ver qualquer parte que repita e tal, a gente vai fazendo isso aí, não se preocupe não, me ajuda aí, vai pedindo, vai solicitando que a gente vai fazendo isso aí, perfeito? Um abraço a todos aí, espero que a videoaula tenha ficado a contendo aí, né? E se Deus quiser a gente vai conseguir fazer com que essas funções aí elas vão ficando cada dia mais rotineiras para nós. E lembrando de novo, né, eu vou pesquisar o nome do autor do livro lá, que eu não, né, até por falha não gravei o nome dele, mas essa frase não me sai da cabeça, né? A mãe da habilidade é a repetição. Detalhe, pessoal, esse livro eu li em 2011, né, comecinho de 2011 ali. Então você vê que essa frase não me sai da cabeça. Então vamos repetindo aí essas funções. Deu erro, volta, assiste o vídeo de novo, me ligue, me grite. Eu vou começar a deixar meus contatos aí para que o pessoal, né, tenha como entrar e tá contactando a gente. Então hoje a gente sabe que essa briga entre as operadoras aí ficou fácil, né? A gente ganha bastante, consegue falar um com outros com um custo bem reduzido, né? O WhatsApp, que é uma ferramenta excelente para a gente que gosta de se comunicar bastante. Então usem bastante dessa ferramenta aí, me liguem, me mandem WhatsApp, vou me comprometer a tá postando os meus contatos aí. De repente, na hora que eu for fazer a edição do vídeo, já coloco esses contatos aí pra gente poder tornar isso aí tudo mais, vamos dizer assim, mais dinâmico e mais fácil pra gente se comunicar aí, tá ok? Então, para não estender muito mais, um abraço a todos aí, até a próxima e conto com vocês aí pra gente estar divulgando essas videoaulas aí, tá ok? Um abraço a todos então, até a próxima. Tchau, tchau.